Olá, queridos, bem-vindos ao programa O Evangelho e a Vida aqui na TV Croma. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero aproveitar, pedir para que você se inscreva no canal da TV Croma, ative o sininho lá. Se você quiser, se você sentir ao ouvir essa palavra, dá lá um like para que o algoritmo do YouTube entenda como direcionar a nossa mensagem, como direcionar a nossa programação. Você é muito bem-vindo. Aqui embaixo está o Zap Amigo para você compartilhar com a gente um testemunho, fazer um pedido de oração. Nós estamos à sua disposição. Eu sou o pastor Jamil. Nessa semana, nesse período, eu estarei com você aí, trazendo uma palavra para a tua vida. O Bispo Zezinho está em férias, mas ele já está retornando, então logo ele já vai estar aqui com vocês novamente. Eu estou aqui essa semana compartilhando com você um tempo de palavra, uma palavra de bênção do coração de Deus para o teu coração, que Deus possa aí estar me usando. Para mim isso é um privilégio enorme e eu tenho uma gratidão enorme para com Deus, em primeiro lugar, para com a TV Croma, que dá esse espaço para que o Evangelho seja disseminado, né? E para com você que está assistindo a gente aqui, né? Então esse é um tempo aqui em que você deve aí já chamar a tua família, chama teus filhos, tua esposa, teu marido, se une aí, se reúne aí na frente da TV. Se você tem uma Smart TV, é só você compartilhar a TV, fica uma tela grande, boa para você assistir. Compartilha esse link que você recebeu para assistir o nosso programa com os teus amigos, e eu tenho certeza que essa palavra vai atingir o coração de realmente de alguém que precisa ouvir. Eu quero te convidar aí para um tempo de oração, mas antes disso, enquanto você está chamando as pessoas, está aí convidando, eu quero te mostrar alguns livros que nós produzimos na Editora Hilaros. O livrinho de orações, que não é um livro em que você vai decorar a oração. Aqui ele vai te ensinar como orar e uma estrutura de oração. Tem pessoas que me falam: pastor, eu não sei como orar, eu tenho dificuldade em orar, né? Em primeiro lugar, eu sempre digo que oração é uma conversa com Deus, como se você estivesse conversando com teu pai de todo o teu coração, né? Como você conversa com teu pai? Você fala assim: pai, está acontecendo isso e isso, eu estou precisando da tua ajuda. Conversa com Deus com o teu coração. Mas ainda assim, se você tem essa dificuldade, o livrinho de orações ele te ajuda a ter uma estrutura de oração. Dá um exemplo para você, né? Você tem aqui uma oração, por exemplo, para a vida sentimental, página 15. Aí você vem aqui na página 15, né? E na página 15 está aqui a oração pela vida sentimental. Então ela começa: Senhor, tu me criaste no meu interior, me deste a capacidade de amar e ser amado e tal. E ele vai acabar sempre a oração: em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Então, o livrinho de oração ele vai te dar um norte, uma direção de como você fazer uma oração, e depois isso automaticamente você já vai ter aí criado uma estrutura, uma forma de orar. Cada um de nós tem uma maneira de orar, de como começa a oração, de como segue na oração. Eu, particularmente, eu sempre começo a oração agradecendo e pedindo perdão pelos pecados, né? Por quê? Porque todos nós somos maus, todos nós. A diferença é o que nos torna pessoas melhores é estar em Cristo Jesus. É buscarmos o bem, é buscarmos a Deus, é entendermos que quando escolhemos andar com Deus, não escolhemos uma religião, escolhemos um estilo de vida. Mesmo assim, temos a tendência a pecar, muitas vezes por pensamento, muitas vezes por atitude, muitas vezes por precipitação, né? O Bispo Zezinho tem uma definição muito interessante sobre pecado. Ele diz que pecado é tudo aquilo que nós não conseguimos agradecer antes de realizar. Você consegue imaginar uma quadrilha agradecendo a Deus pelo assalto que vai fazer no banco?
Você consegue imaginar o funcionário agradecer a Deus porque o caixa dele está ali aberto e o dinheiro está à disposição e ele vai roubar o patrão? Você consegue imaginar isso? Não. E todos nós temos essa tendência ao pecado, seja ele qual for. Então eu tenho esse costume de, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Em segundo lugar, pedir perdão pelos pecados, né? E as minhas petições sempre é por último, porque eu gosto de agradecer a Deus, pedir perdão, adorar a Deus, dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Essa é a minha forma de orar. Você não é obrigado a orar como eu só estou te dando aqui um exemplo. Nós temos também o livro As 4 Estações, que nós tentamos, eu e o Bispo Zezinho, mostrar para você qual é a estação que você está na tua vida. Às vezes você está numa estação boa, no verão, por exemplo, mas às vezes você está numa estação ruim, no inverno, né? Para alguns o inverno é uma estação ruim, para outros é uma estação boa, né? Esse livro tenta te dar um norte de qual estação que você está, porque assim como a natureza tem 4 estações, nós também temos estações. E aí, se você está numa estação que não é agradável para você, como Deus pode te ajudar a passar por esse período? Temos este livrinho que nós distribuímos gratuitamente, que é sobre abuso sexual infantil. É um trauma terrível. Temos que ter cuidado, porque infelizmente existe aí num plano ideológico um projeto para, digamos que, normalizar a pedofilia. Então temos que tomar cuidado. Peça esse livrinho no Zap Amigo aqui, você pode entrar em contato conosco e pedir, nós te enviamos esse livrinho, te enviamos gratuitamente. Temos aqui os livros A Quarta Guerra 1 e A Quarta Guerra 2. São 2 livros que eu tento mostrar para você o Apocalipse de maneira romanceada. É uma história de ficção, mas baseado naquilo que o Apocalipse mostra de como serão os últimos dias aqui na Terra. Amém? Então vamos orar para a palavra de hoje. Vamos agradecer a Deus e que Deus possa tocar o teu coração. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esse momento, na tua presença, por cada um que está nos assistindo aqui. Quero te agradecer por essa estrutura da TV Croma, por estes que estão nos bastidores, por cada um que está aqui, pelas famílias aqui representadas, por estes que estão assistindo e pelas famílias ali representadas, Senhor. Que a palavra de hoje, ela venha a ser um refrigério no coração de cada filho teu, que ela alcance o coração, a alma, que ela toque no espírito de cada filho teu, para que se volte para o Senhor, para que se alimente do Senhor e para que o Senhor possa derramar a bênção sobre cada um e sobre as suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, que a minha boca seja um instrumento da tua palavra e que não seja o meu coração falando, mas sim o teu poder sendo emanado, sendo divulgado, sendo distribuído, compartilhado por cada pessoa que está aqui assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você hoje abrisse comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler do 22 ao 26 juntos, depois vamos ler só o versículo 51. Evangelho de João 6, 22 diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas estes tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Presta atenção nisso. Vamos ler o versículo 51.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Talvez você se lembre de uma palavra que eu ministrei sobre a morte na panela. Eu gostaria muito de fazer você refletir, porque eu falei primeiro da morte na panela. Hoje eu vou falar da vida em Cristo. Não é maravilhoso isso? Essa palavra é para você. Você que está aí, muitas vezes achando que não tem solução, ou que tem se alimentado de pães errados, né? Essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para mexer com o teu coração, o coração da tua família. Por isso que eu sempre peço, compartilhe com um amigo esse link. O que nós vemos acontecer aqui é algo que Jesus nos alerta quando no versículo 26 ele fala que as pessoas que estavam procurando por ele procuraram porque viram sinais, porque eles comeram um pão que saciou a carne deles. Eles estavam com fome e comeram até se saciar. Jesus nunca deixou ninguém com fome. Quando ele fazia aquela reunião, quando ele ministrava a palavra, e se reuniam ali 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. Houve uma ocasião em que ele percebeu que as pessoas realmente estavam ali há um bom tempo ouvindo ele pregar, estavam com fome, então ele disse: olha, nós precisamos alimentar esse povo, precisamos alimentar essas pessoas. E até os discípulos disseram: Senhor, mas tem tanta gente aqui. E Jesus falou: procura alguém aí. Procura alguém aí que tem alguma coisa. Aí apareceu um rapaz: eu tenho só 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou trazer, multiplicou esse pão, alimentou todo mundo, e a palavra diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus começa a perceber que as pessoas estão atrás dele por causa da multiplicação do pão, por causa da fome que elas tinham no corpo. Mas o que Jesus estava tentando ensinar é que mais do que a fome do corpo é a fome da alma. Veja, eu sempre falo que o coração do homem, o vazio do coração do homem, é do tamanho de Deus. E, gente, Deus não é pequeno, não. Dizem que o nosso coração é mais ou menos do tamanho do nosso punho. Mas você fala assim: mas se o vazio do homem, o vazio que eu tenho no meu coração é do tamanho de Deus, como Deus cabe aqui? Interessante, né? Deus é Espírito. Ele é o Criador de tudo que existe. Se você viajar no universo, se um dia o homem chegar, né, não sei se isso vai chegar, a conseguir uma velocidade, não sei se você já assistiu aqueles filmes do Jornada nas Estrelas. Eu assistia bastante quando era garoto, e fala da dobra espacial, né? Os caras viajavam na velocidade da luz. Se um dia um homem chegar nesse ponto, ainda que ele viaje anos-luz, né, ele ainda estará introjetado dentro da criação de Deus. Então eu não posso medir o tamanho de Deus naquilo que o meu entendimento tem como limite. Para você ver que o vazio do homem é tão grande que só cabe Deus lá dentro. E Jesus estava tentando explicar isso para eles. Nós passamos por processos da vida que fazem parte da nossa existência.
São processos da vida, são lutas, são perdas. A pandemia recente começou aí meados de 2019. Nós fomos perceber a dimensão disso em 2020, né? O ápice dela acabou aí, ela teve um pico muito grande, depois ela foi diminuindo, tal, caiu aí em 2022 e parece que agora se estabilizou. Eu tenho uma opinião a respeito disso, mas esse não é o momento para falarmos disso. Está muito ligado a esses últimos dias que nós estamos vivendo no mundo. Mas não é disso que eu quero falar. E nesse período de pandemia, foi um processo. Foi um processo em que nós precisamos nos adaptar a uma nova situação. Foi um processo em que nós tivemos perdas de amigos, talvez perda de parentes. Os processos da vida acontecem. E existem processos que acontecem na vida que o pão alimento, não vai nos saciar. Existem vazios em nossa alma que não é um programa de TV, uma comédia, um show, um teatro, um filme no cinema que vai alimentar, que vai suprir. Quem nos supre é Deus. Quem preenche o nosso vazio é Deus. Não há outro caminho. Jesus já disse, repito, João 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o pão da vida. Se você estudar no hebraico, quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, se você entender isso na profundidade, eu não posso abordar isso aqui pelo tempo que nós temos, que é curto. Mas quando Jesus disse isso, os fariseus entenderam muito do que Ele estava falando e por isso o rejeitaram. Porque tem muito a ver com aquilo que é o alfabeto hebraico na sua plenitude. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está querendo dizer ali que Ele é tudo, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Muitos dizem que Jesus, Ele revogou as leis do Velho Testamento, que agora é só graça. Não, meu amado. Jesus falou, eu não vim para revogar as leis, vim para cumpri-las. Porque as leis que Deus estabelece no Velho Testamento se cumprem na pessoa de Jesus. Todas as profecias, as 300 e tantas profecias que existem no Velho Testamento a respeito do Messias, Jesus cumpre todas elas. Ele é o Senhor. Jesus é o Deus que encarnou. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1 diz isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito se faria se não fosse por intermédio dele. Se você descer mais um pouquinho, lá embaixo, se eu não me engano, no versículo 12, vai dizer o seguinte: e a todos os que creram nele foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando você entende que Jesus é o pão da vida, em primeiro lugar, você entende então que em Cristo você é filho de Deus. Você percebe isso? Você que está aí me ouvindo e que muitas vezes teve essa sensação de orfandade. Talvez você tenha sido rejeitado por um pai, por uma mãe. Talvez você esteja sendo rejeitado na tua família. Saiba de uma coisa, Deus não te rejeitou. Eu não sei nem porque eu estou indo por esse caminho, não era isso que eu ia ministrar aqui. Mas até você que pensa em tirar a tua vida, toma cuidado, não faça isso. Deus está contigo.
Eu sei que muitos dizem que buscar tirar a própria vida é eliminar uma dor. Jesus é o pão da vida. Você talvez tenha comido e não tenha se saciado. Quantos empresários, quantos homens de negócios têm as suas contas recheadas com 6, 7, 8 dígitos, mas não têm paz, porque estão buscando o pão no lugar errado. Jesus é o pão da vida. E Jesus estava tentando mostrar para essas pessoas. Por isso que ele fala no versículo 26: vocês me buscam porque viram sinais. Em segundo lugar, eu quero te dizer uma coisa: milagres não são eternos, são sinais. Meu amado, minha amada, o milagre, ele acontece em um determinado momento para um determinado propósito. O milagre de um momento não significa que será o milagre de outro momento. Isso não é um padrão. Deus fez um milagre na tua vida, glória a Deus por isso. Mas o milagre é um sinal de Deus, ele não é o fim. Você pediu por uma cura. Eu conheço pessoas, eu conheço uma moça, vou dar aqui, não vou citar o nome dela, mas eu conheço uma moça que há quase 3 anos atrás estava com câncer, e nós oramos por ela muito, oramos, pedimos, clamamos. Nós nos reuníamos pela internet, pelo Skype, toda sexta-feira. Eu ministrava, nós não podíamos, as igrejas estavam fechadas por causa da pandemia, e nós não podíamos nos reunir presencialmente, mas estava ali a irmã dela pedindo por ela. E aí, pouco tempo depois, nós tivemos a notícia maravilhosa, de que ela foi curada. Olha que lindo isso. Ela foi curada. Mas esse não é o fim. Tem gente que procura um emprego, o cara orou, buscou, ele encontrou emprego, mas não é o fim. É só um sinal da bênção de Deus. Não é porque Deus fez um milagre que Ele vai fazer milagres constantemente. Esse é o primeiro ponto. Milagres não são eternos, são sinais. Em terceiro lugar, nós não podemos nos aproximar de Deus pelo oportunismo. Você sabe o que eu mais vejo em alguns líderes cristãos hoje? Que para encher as suas igrejas, eles prometem o que Deus não prometeu. Garantem o que Deus não garantiu. Tome muito cuidado quando você escuta líderes que dizem assim: se você der oferta tal, Deus vai te enriquecer. Eu não vou dizer o nome, mas por exemplo, eu fiquei assim estarrecido quando eu vi um indivíduo chegar na TV e dizer o seguinte: dê uma oferta especial para conquistar a sua casa própria. Dê um aluguel. Se você não pode dar um aluguel agora, divida e parcele esse aluguel em 10 vezes. Olha o nível do oportunismo. Meu amado, eu não me achego a Deus pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. Eu vou dizer uma coisa: se você está aqui para ouvir essa palavra só para receber bênção, desculpa, você está no lugar errado. Muda de canal, vai assistir outro. Porque em primeiro lugar, essa palavra ela tem que entrar no teu coração e levar salvação para você e para a tua família. Isso em primeiro lugar. Se você assiste o programa Evangelho e a Vida
como se fosse uma campanha de 21 dias, como se fosse uma campanha, nada contra, cada um faz aquilo que quer, sabe? Campanha dos 21 dias em Israel, campanha das águas do Rio Jordão, cada um faz o que quer. Eu tenho uma outra visão a respeito disso. O problema é que muitas pessoas se aproximam de Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. É exatamente o que Jesus está falando no versículo 26. Vocês só estão me procurando pelo que eu pude dar, pelo que eu pude proporcionar a vocês, não pelo que eu sou. E Jesus, ele diz 7 vezes uma frase que eu queria que você guardasse no teu coração. Ele diz: eu sou. Para você entender a importância disso, quando Moisés no deserto, Deus o chamou para libertar o povo de Israel, Moisés disse o seguinte: Senhor, se me perguntarem quem está me enviando, o que eu digo? Porque vão me perguntar, né, Deus? Vão me perguntar quem você é, de onde você veio, quem está te enviando para nos salvar, né? Isso não está escrito, estou eu aqui elocubrando, mas a palavra diz lá, Moisés, Êxodo capítulo 4, Moisés fala: Senhor, e se me perguntarem quem me enviou? Aí o Senhor diz para ele: diga ao povo de Israel que o eu sou te enviou. Eu sou é um nome sagrado de Deus para a nação de Israel. Quando você conversa com um judeu, ele nunca vai dizer para você, se você perguntar para ele assim, seu nome é Jacó, ele não vai dizer eu sou Jacó. Ele não usa o termo eu sou. Ele diz, não, meu nome é Jacó. Por sinal, o judeu tem o costume de dizer, se você fala assim, essa casa é tua, ele tem o costume de dizer assim, essa casa eu administro. O judeu não entende que o que ele tem é dele. E ele não se trata como eu sou. Tamanho temor a Deus. Ainda que você diga assim para mim, mas o judeu não acredita em Cristo como Salvador, isso é um outro assunto. Estou dizendo para você aqui o temor de Deus. E quando Jesus diz eu sou, ele assusta os religiosos, porque ele está dizendo algo que só Deus poderia dizer. E quando ele completa dizendo o pão da vida, ele está querendo dizer o seguinte: eu sou o Deus absoluto que alimento a tua alma. Isso era um pouco difícil das pessoas entenderem. Eu tenho que ir pelo que ele é. Ele é o eu sou. E não pelo que ele tem. Jesus não disse eu tenho, ele disse eu sou. Infelizmente, nos dias de hoje nós vemos pessoas, é o que eu falei, que me assusta quando eu vejo gente dizendo que ordena, que determina. Eu te ordeno, eu determino, eu quero que seja assim. Quem é você, criatura, para determinar o que Deus tem que fazer, para dar ordens ao Criador? Quem é você? Isso é para acabar com a tua arrogância um pouco. Isso é para fazer você meditar um pouquinho no quão submisso a Deus você tem sido. Tome cuidado em igrejas que vendem indulgências, tá? Aí você diz assim para mim, pastor, como é que eu sei que uma igreja é séria? Eu vou dizer para você aqui, em primeiro lugar, ela prega a salvação em Cristo. Em segundo lugar, ela declara que ele morreu e ressuscitou, que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e que o seu Espírito Santo foi derramado sobre nós através da sua morte e ressurreição. Em terceiro lugar, que é uma igreja séria,
Agora você vai ficar um pouquinho chocado comigo. Uma igreja que pede dinheiro por 50 minutos e prega a palavra por 5 minutos, me perdoem, não é sério. Me perdoem. Me perdoem. Desculpa, irmão. Eu sempre digo que Deus não me chamou para ser covarde, nem passar a mão na cabeça das pessoas, nem passar a mão na cabeça do erro, para ficar bonito para foto, para a sociedade, ficar bonito para um sistema. Uma igreja que é séria, é claro, nós dependemos das ofertas, dos dízimos, ok. Mas isso é algo pessoal entre a pessoa que está ali, o membro, ou a pessoa que está visitando, e Deus. Se Deus toca no teu coração, né, para você dar uma oferta grande, eu conheço gente que Deus tocou no coração de dar um apartamento para a igreja, para ajudar financeiramente, ok. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é um líder que chega e fica prometendo que Deus não prometeu. Se você entregar... E olha, eu já vi situações em que o líder até sabia que havia uma pessoa que tinha recebido uma herança por causa do comentário e tal, e chegou a dizer assim: Deus me fala de alguém que recebeu uma herança, se você entregar essa herança, Deus vai abençoar a tua vida. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Infelizmente, existem os mal intencionados na fé. Infelizmente. Não se leve na igreja pelo oportunismo. Porque muitas vezes aquele que vai pelo oportunismo acaba caindo no buraco do oportunismo que ele quis ir. Então ele vai para ser oportunista e na verdade foram oportunistas com ele. Tome cuidado. Jesus é o pão da vida. Uma outra coisa que nós temos que aprender aqui como igreja. Eu falei aqui, estou falando aqui para cristãos e não cristãos, até para ateus que estejam ouvindo. Mas agora eu quero falar especificamente para você que frequenta a igreja. Nós vamos à igreja para quê? Você vai ver, alguns vão dizer assim: eu vou para orar. Eu vou porque é domingo. Irmão, a motivação está errada. Eu vou para a igreja para prestar um culto ao Senhor. Então entenda o que eu vou dizer. Se começa uma oração e há um derramar de Deus poderoso na igreja, e há um derramar do Espírito Santo, e essa oração está fluindo, e vai acontecer e vai fluir, o culto está acontecendo já. O culto não precisa ter uma liturgia. A liturgia existe, ela é importante, claro. Nós temos a oração, a abertura, depois nós temos os louvores, depois temos temos a palavra. Mas muitos de nós têm se prendido à liturgia. Meu irmão, culto é um culto a Deus. Se houver um derramar do Espírito Santo, quando você está na igreja prestando culto a Deus, e esse derramar, nem acontecer um louvor, nem acontecer a palavra, mas tivesse derramar do Espírito Santo, o culto está acontecendo, e de repente, pode ser que a experiência seja tão maravilhosa, que o culto inteiro seja um derramar do Espírito de Deus. Isso é prestar um culto a Deus. Nós temos que ir para a igreja pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem para oferecer. Nós temos que ser oportunos e não oportunistas. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Ser oportuno e não oportunista. Tome cuidado. Você que muitas vezes procura ir na igreja esperando algo em troca, tome cuidado. Tome cuidado, em nome de Jesus. Em quarto lugar, se Jesus é o pão da vida, não é uma festa gospel, uma farra gospel de poder que vai me avivar. O que vai me avivar é a vida de Cristo em mim. É o pão que eu me alimento. Eu tinha falado para você da morte na panela. Cuidado com o que a gente se alimenta. Você lembra disso? Então,
Agora eu estou falando de vida. E quando Jesus está em mim, o seu Espírito Santo habita em mim, o que me aviva é esse poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falo, cair no Espírito pode acontecer, mas não é o principal. Podem ter várias situações que podem estar ali te movendo aí na igreja, mas a principal é cultuar a Deus, deixar que o Espírito Santo seja derramado, sinta a presença de Deus. Quando você estiver na hora do louvor, estiver tocando louvor, está o irmão lá cantando, está o outro na bateria, está o outro lá na guitarra, está alguém lá no órgão ou no piano, lá no teclado, que seja, como você quiser chamar. O que importa é que enquanto está acontecendo esse mover que muitas vezes é litúrgico, você não pode esquecer que acima da liturgia está o derramar do Espírito Santo de Deus, e isso vai trazer o avivamento em você. Nenhum avivamento acontece se não houver um avivamento pessoal. Se nós queremos um avivamento para o Brasil, em nome de Jesus, comece por nós mesmos. Eu vou dizer para você sem medo, eu sou um cara avivado pelo Espírito de Deus, eu tenho essa ânsia de falar da palavra, por isso que eu tenho essa gratidão dessa estrutura da TV Croma, porque eu tenho essa coisa de avivar, de falar, irmãos, não é fácil você escrever um livro. Esse livro, o primeiro aqui, tem 203 páginas. Parece pouco, mas dá numa página de sulfite A4, vou dizer, página pra caramba. Não é fácil escrever um livro. Eu tenho 5 livros escritos, 4 publicados. Mas o que me move é o Espírito Santo de Deus. Eu escrevo sobre Deus, eu escrevo sobre o Apocalipse, eu escrevo aqui, por exemplo, no 4 Estações, nós escrevemos aqui para te animar. Tem um outro livro que eu escrevi para ajudar as pessoas a entenderem como ler as Escrituras na parte do livro do Apocalipse também, mas aí já é um livro um pouquinho mais... Ele não é um livro muito técnico, mas é um livro que tenta abordar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, né? Por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou aqui me vangloriando? Não, misericórdia, o meu intelecto está nas mãos de Deus. Você tem que buscar em Deus qual é o dom que você tem e deixar que Ele desenvolva isso em você. Você está aí, muitas vezes, você está assistindo aí comigo, aliás, perdão, me assistindo aqui, pregando a palavra, e muitas vezes você fala assim, estou há tantos anos, poxa vida, há tantos anos na igreja, e eu não sei o que eu tenho que fazer. Busque em Deus, deixa o Espírito Santo de Deus fluir em você, se avive para avivar, não espere o avivamento vir de fora. O avivamento de fora é farra, desculpa, é válido, evangelisticamente, ok, mas o avivamento verdadeiro, ele tem que explodir, ele tem que sair de você. Quem olha para você, que é cristão, tem que ver Cristo. Para você que não é cristão, eu vou dizer para você, Cristo está te esperando. Esse vazio, esse conflito que você vive, é só Ele que pode sanar. Em nome do Senhor Jesus. Só Ele pode curar essa dor, esse vazio. Muitas vezes essa angústia, eu nem sei também porque eu estou falando isso, mas pessoas que não conseguem dormir mais, mesmo estando bem empregadas, mesmo tendo um casamento estável, mesmo tendo um bom emprego, mesmo tendo uma posição na sociedade estável, não conseguem dormir. Alguma coisa de errado está acontecendo. Sim, Deus está te chamando para Ele. Eu estava vendo outro dia um irmão ensinando que se você acorda entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, alguma coisa assim, é porque Deus está te chamando para orar. Então eu vou dizer para você, se isso acontecer com você, dobra teu joelho e ora. Deus, fala aqui comigo.
A minha experiência de conversão foi algo extraordinário. Foi algo extraordinário. Foi um dia, era meia-noite, eu tinha saído da igreja, tinha falado mal de quem estava pregando, porque eu estava indo há pouco tempo na igreja. E aí, o missionário disse que Deus ia falar comigo naquele dia. E eu fui desafiar a Deus para ver se realmente ele ia falar comigo. Numa outra ocasião, até te conto com mais detalhe, porque nós não temos muito tempo aqui. Mas quando eu abri a palavra, assim, Deus foi muito exato, porque eu tinha orado: Senhor, que seja o Senhor falando comigo e não outro. E quando eu abri a palavra, lá no versículo 10 de Isaías 43, diz assim: e falo isso para que saibas que sou eu mesmo que falo, não há outro além de mim. Olha só, gente, como Deus responde. Eu não me converti literalmente na igreja, amém, a igreja foi um instrumento poderoso, maravilhoso, e é, mas eu tive uma experiência pessoal com Deus num quarto que tinha uma lâmpada de 40 watts, porque eu estava vendo um momento depressivo, mesmo trabalhando num banco grande, mesmo tendo um bom salário, mesmo tendo 12 cartões de crédito com limites altíssimos, mesmo tendo na época, né, hoje eu estou mais velho, mas na época tinha até uma boa aparência, eu era até bonito, mesmo tendo todos os atributos, o emprego bom, dinheiro, mesmo tendo tudo isso, eu tinha um quarto, uma lâmpada de 40 watts, porque eu era meio desgostoso com algumas coisas. Eu lembro que eu tinha até um gnomo com uma maçã em cima do guarda-roupa. Olha que coisa. E foi nesse ambiente que Deus falou comigo, meu amado, minha amada. Então você que não é cristão, olha, Deus pode falar com você em qualquer lugar. Deus não está numa caixa religiosa do meu controle. Ele só fala em tal lugar. Não, Ele pode falar com você em qualquer lugar. Ele pode te visitar agora aí, onde você está agora. Ele pode visitar você. Em nome de Jesus. E eu finalizo dizendo que a nossa condição financeira, o nosso intelecto, o nosso entendimento, o nosso PhD, o nosso diploma no reino, não valem absolutamente nada. O que vale é o meu nível de relacionamento com o Pai. Entenda o que eu vou dizer para você. Mais do que conhecimento de Deus, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Vou fazer uma analogia aqui. Digamos que você tenha um pai muito rico, que tem vários imóveis, que tem vários carros, tem uma empresa, mas por algum motivo você teve uma discussão com esse teu pai e você não fala com ele há anos. Se alguém perguntar: você conhece o fulano de tal e é teu pai? Você vai dizer: conheço, é meu pai, conheço. Mas conhecer, não significa se relacionar. O conhecimento de Deus não significa ter relacionamento. Se você perguntar, talvez para 90% da população mundial: você conhece Deus? Conheço, ouvi falar, acho que Ele existe. Mas pergunte se você se relaciona com Deus. Esse dado vai cair bastante. Talvez caia agora se eu perguntar para você: você conhece Deus? Primeira pergunta. Segunda: você está se relacionando com Ele? Pegou. Percebe? O meu conhecimento pode me levar à consciência do Evangelho em ter um relacionamento. E o meu relacionamento com Deus vai aprimorar o meu conhecimento dele. E é nessa
vertente, nesse círculo virtuoso e não vicioso, mas nesse círculo virtuoso de relacionamento e conhecimento e relacionamento que aumenta o meu conhecimento, é que vai fazer com que eu entenda qual é o meu papel no reino de Deus. Por isso que eu falei para você com todo o respeito que eu tenho por você. Você pode ser PhD, formado, você pode ter 5 faculdades, 4 faculdades. No reino isso não vale nada. No dia a dia vale, claro, para um trabalho profissional, ok. Mas no reino o que vale é o teu nível de relacionamento. Quando Cristo vier buscar a igreja, eu vou dar um alerta. Ele vai buscar aqueles que se relacionam com Ele. Toma cuidado, isso é urgente. Estamos nos últimos dias na terra. Tome cuidado, porque se você não tiver um relacionamento com o Senhor, quando Ele vier buscar e levar para casa, você que não tem relacionamento com Deus corre um risco muito sério de não estar com Ele. E eu não estou aqui para pregar medo, eu estou aqui para levar a consciência do Evangelho. Aquele que entende a introjeção da graça de Deus, por mais duro que seja o momento, ou por mais dura que seja essa palavra, a exortação, o consolo, vai fazer com que você jamais se afaste da presença de Deus. Você vai assistir um vídeo agora. Daqui a pouquinho a gente volta e encerra em nome de Jesus. Meu nome é Felipe Xavier, eu tenho 30 anos, sou casado e eu trabalho com marketing há quase 10 anos, né? Mas desde 2006 já comecei no mundo profissional me aventurando como desenvolvedor front-end. Tento brincar um pouco com a música no meu dia a dia, a música é um pouco do meu hobby, o café. Então são coisas que acabam trazendo alento para o meu dia a dia, né, que me desligam às vezes um pouco dessa vibe corriqueira de São Paulo, né, do dia a dia, do trabalho excessivo e etc. Acho que o que eu mais gosto no dia a dia do meu trabalho como profissional de marketing, né, que é a área que eu atuo, é poder lidar com N desafios diferentes, poder resolver N problemas, discutir possíveis soluções, entender até onde a gente consegue ir, porque na nossa área acham que o profissional de marketing ele é capaz de fazer milagre em muitas coisas também, e a gente acaba também entendendo onde está o nosso limite como profissional. Viver em missão é eu lembrar do ID todos os dias, o que é um desafio na atualidade, né? Eu como cristão posso dizer que todos os dias eu me encontro no dilema e eu me pergunto, cara, o prestar culto, o ID, o viver para Cristo, ele não é só no domingo. Nos dias que a gente vive, né, é muito difícil a gente conseguir se desligar por completo, né? A gente tem o celular, a gente tem o WhatsApp, a gente tem os e-mails de trabalho. Eu acabei de terminar um período de 1 ano de tratamento contra TAG, né, contra transtorno de ansiedade generalizada. Começava e terminava meu dia sem vontade de nada. Eu começava meu dia vendo tudo cinza, eu entrava nas reuniões tremendo, isso em começo de setembro do ano passado, e eu acordava todos os dias perguntando para Deus por que eu estava sentindo aquilo. E até o momento que eu consegui entender que eu não precisava perguntar o porquê. Muitas vezes eu precisava conseguir exercitar um momento de ficar quieto e ouvir o que Ele tinha para dizer para mim, através da música, da palavra, ou de conselhos de amigos, da terapia. Eu posso dizer muito claramente que a melhor forma que eu tive de ouvir Deus nesses tempos foi através da terapia. A terapia disse muitas coisas sobre mim que eu desconhecia, e essas coisas sobre mim me ajudaram a entender melhor como eu poderia melhorar o meu relacionamento com Deus. Eu sei que na hora que vem algum pico de ansiedade eu posso respirar e eu posso orar, ou eu posso colocar uma música.
E eu posso falar: Deus, você está comigo, eu não estou desamparado. E aí, foi bom o vídeo? Gostaram da mensagem do vídeo? Então eu quero convidar você aí a estar com a gente. O programa Evangelho à Vida aqui na TV Croma. Mais uma vez, se inscreve no canal, dá o seu like, marca o sininho para você receber notificação. É uma palavra que vai abençoar a tua vida, tenha certeza disso. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos ministrando a palavra aqui, nós não recebemos nada por isso. É por amor à palavra mesmo, é por amor à obra, ao reino que nós fazemos isso. Nós não recebemos nada, nós fazemos isso por amor, por voluntariedade, porque a gente tem no coração essa ânsia, essa necessidade de que você e a tua família sejam bem-aventurados, estejam debaixo da graça de Deus. Esse é o nosso intuito. E eu queria compartilhar com você o pensamento do dia, que ele está lá em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Presta bem atenção nisso. Porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjo, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar do amor de Deus, nada. Eu dei o meu testemunho pessoal aqui de quando eu tive a minha experiência com Deus, quando eu tive minha experiência com Cristo. Você vai dizer para mim, isso é um tipo de milagre. Ok, graças a Deus por isso. Mas foi só um sinal. Isso não significa que agora, toda noite, eu pego a Bíblia e abro assim: Senhor, fala comigo. Pá! Percebe o que eu quis te dizer no comecinho? Porque aí vira religião, oportunismo. Não. O Senhor faz milagres, Deus faz milagres na vida da gente, para que seja um sinal de que Ele está ali, para nos motivar para um propósito. E nada pode separar do amor desse Deus. Nada pode separar. Nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem criatura alguma. Eu já ouvi muitas vezes: você serve a Deus mesmo? Prova para mim. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Que o amor de Deus, o Pai, inunde você e a tua família. Quero te convidar a estar conosco aqui na TV Croma, no próximo programa, o Evangelho e a Vida. Aqui você verá as nossas redes sociais. Aqui você verá também o Zap Amigo. E nós estamos à disposição. Estamos ali na Rua Guararema 398, Bosque da Saúde, São Paulo. Receberemos de braços abertos. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Até um próximo programa, se Deus quiser. Vamos orar. Amém. Vamos esquecer desse detalhe. Vamos orar encerrando. Vamos orar pela tua família. Peço perdão a você, que o tempo acaba sendo curto e a gente quer respeitar o tempo, né? Ordem e decência, não é? Então a gente gosta de ter essa preocupação. Mas vamos orar aqui agradecendo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse programa. Agradecemos por estarmos aqui, Senhor, pela presença de cada um aqui, pela tua palavra. O Senhor é o pão da vida que desceu do céu. Senhor, nenhum pão pode nos alimentar, nos sustentar mais do que o Senhor e a tua presença em nós. Nós sabemos que precisamos comer para alimentar o nosso organismo. Nós sabemos de tudo isso. Mas também precisamos principalmente do teu alimento, Senhor. Que a tua palavra seja luz para nós. Que a tua palavra, que nós possamos viver, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
que seja um alimento na minha vida, na vida de cada um que estamos assistindo agora aqui, na vida de cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então até a próxima, Deus te abençoe, um beijo grande, fique com Deus e tchau, até a próxima.